Nos últimos meses, a FIA tem estado no centro das atenções, principalmente por conta das decisões e polêmicas que surgiram ao longo da temporada de Fórmula 1. Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e já sabe, né? Se quer receber todas as novidades dos bastidores da Fórmula 1, é só se inscrever por aqui e ativar as notificações. O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, decidiu se pronunciar em meio a uma série de críticas que vêm sendo feitas ao órgão governante do automobilismo. Um dos principais pontos de contestação foi o posicionamento da FIA em relação às penalidades aplicadas aos pilotos por uso de linguagem inadequada durante entrevistas e comunicações em rádio, o que reacendeu discussões mais amplas sobre o papel da organização no controle do comportamento dos competidores. A situação se intensificou quando Jos Verstappen, pai do tricampeão mundial, Max Verstappen, juntou-se ao coro de críticas, apontando que as punições impostas à linguagem usada por seu filho eram desnecessárias e excessivas. As tensões entre a FIA e os pilotos atingiram um novo patamar com essa discussão. O foco de Ben Sulayem, ao responder às críticas, parece ser a defesa de suas ações e de sua liderança, mas muitos se perguntam se essa postura é suficiente para garantir sua permanência à frente da organização no futuro. O debate sobre o uso de palavrões no automobilismo parece ser apenas a ponta do iceberg, com outras questões importantes sendo levantadas nos bastidores da Fórmula 1, como o conflito de interesses envolvendo Toto Wolff e Susie Wolff, e a recusa da FIA em aceitar uma proposta bilionária do Fundo Soberano da Arábia Saudita. Em meio a essa atmosfera de incerteza e desconfiança, a relação entre a FIA, a Fórmula 1 e os próprios pilotos parece estar se deteriorando. Os ânimos estão exaltados e há uma crescente pressão sobre a entidade governante para lidar com essas controvérsias de maneira mais eficaz e justa. Mas as recentes declarações de Ben Sulayem sugerem que ele acredita que a FIA nunca será devidamente reconhecida por seus esforços, o que levanta a questão: a entidade está perdendo a confiança dos pilotos e das equipes? Será que Ben Sulayem conseguirá manter sua posição de liderança ou estará ele à beira de uma crise institucional? Nos últimos meses, a FIA e seu presidente, Mohammed Ben Sulayem, enfrentaram uma série de crises que têm abalado a confiança de muitos envolvidos na Fórmula 1. A primeira dessas crises envolveu a questão do uso de linguagem inadequada por parte dos pilotos, particularmente em relação ao incidente envolvendo Max Verstappen durante o GP de Baku. Durante uma coletiva de imprensa, Verstappen usou uma palavra de baixo calão para descrever o desempenho de seu carro, que resultou em uma punição aplicada pela FIA, que exigiu que o piloto realizasse serviços comunitários como consequência de suas palavras. Essa decisão provocou uma onda de críticas, com muitos argumentando que a punição foi excessiva e que a FIA estava sendo seletiva em suas ações. O próprio Ben Sulayem, antes do GP de Baku, já havia comentado que os pilotos não são rappers e, portanto, não deveriam usar palavras de baixo calão com tanta frequência. Só que a opinião pública rapidamente se voltou contra essa declaração, com muitos apontando que o uso de palavrões é algo comum em um esporte tão intenso quanto a Fórmula 1, onde a adrenalina muitas vezes toma conta das emoções dos competidores. Além disso, o pai de Verstappen, Jos, entrou na discussão, criticando abertamente a FIA pela maneira como tratou o caso de seu filho. Jos afirmou que a punição era ridícula e que a entidade governante estava tentando controlar de maneira excessiva o comportamento dos pilotos, o que, segundo ele, estava prejudicando a autenticidade do esporte. A crítica de Jos Verstappen ressoou entre outros membros da comunidade da Fórmula 1, e logo ficou claro que muitos pilotos e chefes de equipe compartilhavam dessa insatisfação com a maneira como a FIA estava gerenciando certas questões. Outro ponto de atrito recente entre a FIA e a Fórmula 1 envolve o conflito de interesses percebido entre Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, e sua esposa, Susie Wolff, que ocupa uma posição de destaque na gestão da Fórmula E, outra categoria supervisionada pela FIA. Muitos viram isso como uma clara violação dos princípios de imparcialidade que a FIA deveria manter, e a falta de ação concreta por parte de Ben Sulayem, nesse caso, gerou ainda mais desconfiança em sua liderança. Essas controvérsias vêm em um momento em que a Fórmula 1 está se tornando cada vez mais popular e lucrativa,
graças aos esforços de promoção e marketing da Liberty Media, a empresa responsável pela administração comercial do esporte. Recentemente, o Fundo Soberano da Arábia Saudita fez uma oferta bilionária para comprar uma participação na Fórmula 1, mas a FIA interferiu, argumentando que a oferta estava supervalorizando o esporte. Essa intervenção gerou ainda mais críticas, com muitos questionando se a FIA estava agindo no melhor interesse do esporte ou apenas tentando manter seu controle sobre certas decisões. Em uma recente entrevista, Ben Sulayem comentou que a FIA nunca receberá o crédito pelo trabalho que faz, sugerindo que a entidade sempre será alvo de críticas, independentemente de suas ações. Ele destacou que, enquanto todos os outros envolvidos na Fórmula 1 estão lucrando com o sucesso do esporte, a FIA continua sendo a única parte que não recebe reconhecimento pelo seu papel crucial na regulamentação e segurança do esporte. Essa percepção de injustiça parece estar pesando sobre Ben Sulayem, que está claramente frustrado com a falta de reconhecimento público por parte da mídia e dos fãs. Só que essa tentativa de se posicionar como uma vítima das circunstâncias não parece estar funcionando a favor de Ben Sulayem. A crescente insatisfação entre os pilotos, chefes de equipe e até mesmo os fãs está começando a corroer a confiança na capacidade da FIA de liderar o esporte de maneira justa e transparente. A recente decisão da entidade de penalizar Verstappen por seu uso de palavrões foi vista como um exemplo de uma abordagem autoritária que está afastando os principais envolvidos na Fórmula 1. O presidente da FIA tentou defender suas ações, afirmando que é necessário manter certo decoro nas comunicações públicas dos pilotos. Mas muitos argumentam que esse controle excessivo está prejudicando a espontaneidade e autenticidade que tornam o esporte tão emocionante. Afinal, a Fórmula 1 é um ambiente de alta pressão, onde os pilotos são constantemente empurrados ao limite físico e emocional, e o uso ocasional de palavrões é uma consequência natural dessa intensidade. Outro aspecto que tem causado preocupação é a relutância da FIA em permitir que a equipe Andretti entre na Fórmula 1. Apesar de uma oferta séria e do histórico de sucesso de Andretti no automobilismo, a FIA parece estar colocando obstáculos que muitos acreditam ser desnecessários. Isso tem levado a mais questionamentos sobre os verdadeiros interesses por trás das decisões da entidade. Ao olhar para o futuro, fica claro que a FIA, sob a liderança de Ben Sulayem, está em uma encruzilhada. As críticas em torno de suas decisões, seja em relação às penalidades aplicadas a pilotos, conflitos de interesse ou recusas de propostas financeiras, estão aumentando a pressão sobre a organização. O relacionamento entre a FIA, os pilotos e as equipes parece estar cada vez mais desgastado, e muitos questionam se Ben Sulayem conseguirá manter sua posição de liderança diante de tantas controvérsias. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e por favor, compartilhe com a gente sua opinião sobre tudo o que está acontecendo, entre polêmicas, reclamações e as atitudes da FIA que tem incomodado muitas pessoas na Fórmula 1. E deixe também o seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar no crescimento do nosso trabalho, beleza? Até a próxima, pessoal!